Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, tranquilos. Vamos estar salmodiando no Salmo 112. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, e o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos nessa noite, primeiramente te agradecendo por esse momento na tua casa. Oramos pedindo, Senhor, que nós possamos estar sendo fortalecidos por ti e realmente, de verdade, podemos estar te adorando em espírito e em verdade. Que o Senhor seja engrandecido nesse lugar, que o Senhor sempre seja glorificado na tua obra em nossas vidas, Pai. Sê conosco e seja adorado em nosso meio. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 8. Continuando a nossa aventura nos Juízes. Juízes 8, versículo 1 diz assim: Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Até aqui. Deixa eu orar pela palavra. Senhor, eu oro pela tua palavra, pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir essa palavra com graça, com sabedoria, e que os meus irmãos possam estar aprendendo de ti nessa noite. Sê conosco, capacita-nos, edifica a tua igreja, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só para relembrar, nós na última palavra vimos a vitória que Gideão teve. Israel estava por 7 anos escravo dos midianitas. Eles vinham todos os anos e roubavam toda a colheita e destruíam a plantação que ficava. E aí o povo clama e Deus levanta um libertador, Gideão. Um homem do interior, de uma família simples, de uma família pobre, de uma tribo sem importância. Aí ele faz uma convocação e vem 32 mil pessoas. Deus fala: olha, é muita gente. Se eu der a vitória com tudo isso de gente, vão dizer que foi o poder deles. Aí o que acontece? Deus faz uma seleção e apenas 300 homens, juntamente com Gideão, vencem os midianitas. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ver nesse capítulo aqui, os midianitas tinham um exército de 135 mil pessoas. E na primeira derrota morrem 120 mil. Para vocês terem uma ideia. Então assim, Deus fez uma obra maravilhosa. Só que o que acontece? A história não está acabada ainda. Entendeu? Aqui nesse capítulo vai falar da conclusão da campanha militar e de coisas que aconteceram depois. E aí, logo de cara, o que acontece? Veja, a tribo de Efraim era uma das tribos mais importantes. A tribo de Efraim era uma das tribos mais importantes de Israel. Guerreiros conhecidos, guerreiros poderosos.
E aí, quando eles ficam sabendo que não foram chamados para fazer parte da campanha militar, vem o ciúme. Na verdade, alguns teólogos até acham o seguinte, que eles estavam de olho no saque e no despojo de guerra. Por quê? Imagina, dentro de um exército de 120 mil homens, 135 mil homens, quanto despojo de guerra tinha. E aí eles chegam para Gideão e falam isso, vou reler o versículo 1. Então, os homens de Efraim lhe disseram, que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste, quando fosse pelejar contra os midianitas, e contenderam com ele fortemente. Veja que interessante, isso aqui lembra algumas situações que às vezes podem acontecer em nossa vida. Sabe quando você faz tudo certo e que você de repente resolve aquele problemão e aí aparece um entravado, alguém descontente que quer criticar o que você fez. Pô, você já acabou de ter um maior livramento, acabou de resolver um problemão. Aquele problema foi resolvido para todo mundo. E aí levanta o entravado, aquela encrenca de duas pernas. Para quê? Para colocar defeito no que você fez. Tenho certeza, se você olhar para trás na sua vida, isso já aconteceu com você. E não foi uma vez, não foi duas vezes, talvez foi até mais vezes. Várias situações onde você fez tudo certo, pessoas foram beneficiadas por aquilo e sempre alguém veio e reclamou. Por quê? Por inúmeros motivos, o ser humano tem uma tendência a reclamar. A nossa natureza pecaminosa tem uma tendência a reclamar. Agora, olha que interessante, Gideão, eu creio que foi inspirado pelo Senhor, olha a maneira que ele responde, porque ele está diante de uma crise ali. A tribo de Efraim tinha muito mais soldados do que ele. Poderia ter arrumado uma confusão. Mas olha a sabedoria que ele teve, versículo 2. Porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? O que ele fala aqui? Gente, o que resta de vocês, o que é o rabisco? Era aquilo que caía no chão na colheita. Aí ele fala a seguinte frase, o que sobra da colheita de vocês não é muito melhor do que nós colhemos em toda a nossa colheita? Tipo, o pior soldado de vocês não é muito melhor do que o nosso soldado? O que eu fiz para vocês? E aí ele continua com esse pensamento, versículo 3. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou essa palavra. Olha a sabedoria, veja. Gideão podia chegar e falar, olha, Deus me mandou separar os 300, não mandou chamar ninguém. Se vocês estão bronqueados, vai resolver com o pastor lá na igreja. Entendeu? E quer saber uma coisa? Vai todo mundo andar. Mas não. Ele vem com uma palavra branda, uma palavra de paz. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que engolir o sapo, tem que semear uma palavra branda, para o assunto morrer ali. E ele ainda teve uma sabedoria, chegou e falou, gente, os dois comandantes, como é que era o nome deles? O Oreb e o Zeeb, foram vocês que pegaram. Tudo bem, eu comecei a batalha, botei eles para correr, mas quem cavalgou foi atrás e matou eles foram vocês. Eu não fiz nada mais poderoso do que vocês. E aí a ira dos efraimitas se acalmou. Aqui mostra uma sabedoria de Gideão e nos dá esse ensino que muitas vezes vale a pena você engolir o sapo, ficar quieto, o assunto morreu ali. Tem hora até que vale a pena você sofrer o dano. Às vezes é melhor uma boa derrota do que uma má contenda. Às vezes você leva um prejuízo ali, houve alguma coisa que você não gosta. Eu já várias vezes na minha vida, pessoa sentou na minha frente
achando que estava certa, falou um absurdo na minha frente. Mas para morrer o assunto, e morrer ali, eu fiquei quieto. Entendeu? Lógico, não sendo um pecado que a Bíblia fala, não sendo um aconselhamento pastoral, porque aí eu vou dar conta para Deus, e eu não posso me omitir nisso. A pessoa gostando ou não gostando tem que falar. Mas tirando esse caso, muitas vezes a gente vai engolir sapo na vida. E aí você vai dar um elogio na pessoa, pô, você é tão bom nisso aí, tá... entendeu? Mas pelo menos morre ali o assunto, você fica de boa, fica tranquilo, entendeu? E não tem uma encrenca maior, o problema não se avoluma. Gente, isso é comum no trabalho, isso é comum com o vizinho, isso é comum na escola. Muitas vezes o nosso casamento é assim, muitas vezes com o filho, relacionamentos familiares é assim. Quanta coisa que a gente não passa por cima para haver um bom ambiente. Meu único conselho é que você busque sabedoria do Espírito Santo para saber o limite, para não passar a mão na cabeça de gente errada. Mas eu creio que alguém que anda em sintonia com o Senhor, ele vai saber o tempo das coisas. Ele vai saber a hora de chegar e falar, ó, fulano, tal coisa está errado. E vai ter hora de falar, não, deixa para lá, tá tudo bem. Da minha parte, ó, tá tudo em ordem. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. O que acontece? Eles continuam a perseguição. As tribos vão atrás dos comandantes. Mas os 2 reis midianitas estão fugindo. Lembra que eu falei que é muito importante ir até o fim, resolver o problema até o fim? Se Gideão não vai atrás desses 2 reis, quem garante que no ano seguinte eles contratavam outro exército e voltavam de novo? Aquilo que nós conversamos na palavra passada. Perdão, amém. Aquilo que nós conversamos na palavra passada. Que você tem que aprender a resolver os problemas até o fim. Senão corre o risco do problema se levantar de novo e esbofetear seu rosto. Entendeu? É o que Gideão está tentando fazer aqui. Aí ele para numa cidade chamada Sucote e pede pão. Por quê? Porque não pense que tudo isso aconteceu em um dia, é uma campanha militar. Entendeu? É todo um processo, tem que cavalgar, tem que ir atrás, tem que fazer acampamento, tem víveres, tem uma série de coisas. Então o que acontece? Ele pediu mantimento. E olha o que o pessoal da cidade fez, versículo 6. Porém os príncipes de Sucote disseram, estão Jazeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. O que acontece, gente? O desprezo do povo de Israel, do povo dessas cidades com Gideão foi absurdo. Ele tinha acabado de vencer um exército que vinha varrendo tudo, que vinha limpando tudo. E eles desprezam da maior, eles perguntam, os 2 reis estão na tua mão para mim que te dê pão? Veja, mas ele já tinha espantado os midianitas e já tinha matado 2 governantes importantes, dois comandantes importantes. O que acontece, gente? Aqui eu aprendo. E isso também, infelizmente, já aconteceu na sua vida e já aconteceu na minha vida. Quando você está prosperando, quando você está fazendo o que é certo, quando você está botando a casa em ordem, quando você está acertando sua vida, sempre tem alguém que vai desprezar
tudo aquilo que está acontecendo. Sempre tem alguém que não vai dar valor. Sempre tem alguém que vai chegar e falar, e daí? O quê? Você crente, foi para a igreja? Lembra lá em 1960, é bom que você... Sabe? Sempre vai ter algum entravado querendo jogar algo na sua cara, desprezando. E agora virou crente, virou santarrão. Entendeu? Então, gente, se acostume. É assim. Infelizmente vai ter gente que você vai morrer, ela vai estar te desprezando. Tudo que você fizer nunca vai ter valor. Tudo que você fizer nunca vai estar bom. Entendeu? Esse capítulo aqui mostra muito bem isso, essa passagem da atitude dessas duas tribos. Parece que foi tirada de 3.200 anos atrás e trazida para hoje. Porque o que eu conheço de gente crente, que é desprezado, é esbofeteado, é pisado, que a turma não dá valor, é um absurdo. Por mais que a pessoa faça certo, sempre tem gente que não considera aquilo que aconteceu com você. Então veja, se aconteceu com esse juiz de Israel, imagina conosco. Vivendo até num tempo, para mim, na minha opinião, mais difícil do que esse aqui. Aqui as coisas demoravam mais tempo para acontecer. Hoje é tudo muito rápido, muito instantâneo. Mas a narrativa continua. Agora veja que interessante. Gideão aqui chega para os caras e fala, vai ter o troco. Eu vou voltar e a onça vai beber água. Vocês vão se ver comigo. Entendeu? Nós já vamos discutir esse assunto, mas Gideão chega para ele e fala, eu vou voltar aqui, e essa torre aí eu vou botar para baixo. Nós já vamos falar sobre isso, porque a palavra de Deus nos ensina, a minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança é de Deus. Mas nós já vamos conversar, tentar tirar algo positivo para nós sobre isso. Versículo 10. Estavam, pois, Zebe e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam a espada. Olha o tamanho do exército que foi derrotado, 15.000 mais 120.000, 135.000 homens. Entendeu? E aí o versículo 11 fala, e subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Olha que interessante. Mais uma estratégia. Entendeu? Os caras se descuidaram. Gideão veio e derrubou tudo. Nós invertendo essa história, o que eu aprendo aqui? Se você vai sofrer uma derrota, você vai sofrer quando você está descuidado. E o diabo é especialista para vir tentar bater em você quando você está fraco. O diabo não vai bater em você quando você está cheio de unção, está tudo bem, está tudo em ordem. Não, ele é um inimigo astuto. E ele conhece bem essas estratégias de guerra. Quando você está debilitado, quando você está fraco, é aí que você precisa mais da igreja, é aí que você precisa mais das orações, é aí que você precisa mais firmeza, porque o diabo vai vir te atacar nesse momento. Ele vai vir bater em você nesse momento. Ele não vem para cima quando você está bem, porque quando você está bem não adianta. Quando você está bem, se atropela o problema. Agora, quando você não está bem, qualquer cutucão dói. Qualquer pancada dói. É que nem um lutador de boxe, começa a luta, ele leva uma pancada, ele absorve, leva duas, ele absorve. Quando chega no 10º assalto, a pancada já entra diferente, porque ele já está cansado, já está debilitado, já apanhou bastante. Entendeu? Tanto é que, trazendo comparativo com uma luta de boxe, normalmente o nocaute acontece lá para o 8º, 9º, 10º assalto. Mesma coisa nós. Quantos de nós somos tirados fora da batalha quando estamos debilitados? Está debilitado? Gente, entenda, Deus criou um corpo. Peça oração.
Oração é uma arma poderosa. Entendeu? Você que é crente, está vendo o seu irmão precisando de alguma coisa, manda uma mensagenzinha de WhatsApp. Dá uma ligadinha. Estou orando por você, tá? Não sei o que. Deus vai inspirar como fazer. A igreja, ela é interdependente. Entendeu? E no nosso caso, nós temos uma responsabilidade maior porque nós somos uma micro-igreja. Então é importante você perceber como o outro está e tentar ajudar, orar, fazer sua parte. Entendeu? Mas agora lembra, o diabo nunca vai vir bater em você quando você está bem. Ele pode até tentar, mas você absorve a pancada. Agora, quando você está mal, ele vem para derrubar e para pôr na lona. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso um moço dos homens de Sucó. Peraí. Eu pulei. Vamos ler o 12. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e Salmuna, e afugentou a todo o seu exército. 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. O que acontece aqui? Veja, a Bíblia não julga se foi certo ou se foi errado. A Bíblia simplesmente diz que ele fez. Qual é a avaliação que nós podemos ter aqui? Nós sabemos que tudo acontece segundo a mão de Deus. Então, por motivos que nós não sabemos, que a Bíblia não revela, aquilo foi a vontade de Deus. Entendeu? Agora, dentro da literatura hebraica do Antigo Testamento, é muito comum a questão das pessoas falarem: Senhor, vinga o sangue do teu servo, vinga aqueles que estão me afrontando. Mas olha que diferente. O Novo Testamento, Paulo chega e fala, se eu não me engano é Alexandre o Latoeiro, é o nome da pessoa. Ele fala: Alexandre o Latoeiro me causou muitos males. Que o Senhor lhe dê a paga conforme as suas obras. Olha que oração correta. Veja, a atitude de Gideão aqui é uma outra questão. Ele fez o que tinha que fazer e acabou. A Bíblia não fala nem que sim, nem que não. Se o escritor bíblico não fala nem que sim, nem que não vou ser eu que vou ser maluco de falar. Agora, pastor, o que eu faço quando eu estou com raiva do que uma pessoa fez para mim? Gente, isso é normal. Tá? Você não é um boneco. Você tem sentimentos. O único detalhe é que você tem que colocar aquele sentimento debaixo do limite bíblico. Então eu creio que nesses casos é muito importante você orar até para descarregar. Senhor, que o Senhor dê a paga conforme as suas obras. Por quê? Você está colocando, você está tirando aquela vingança da sua mão e está colocando aquela vingança na mão daquele que é o único ser capaz de conhecer os motivos do coração, a profundidade do que aconteceu, e é o único capaz de tratar com justiça. Porque se for colocar pecador por pecador, nós somos tudo farinha do mesmo saco. E a diferença nossa é que o dia que nós chegamos cara a cara com Jesus, com Deus, nós vamos estar cobertos pelo sangue de Jesus, o nosso pecado. Mas é tudo farinha do mesmo saco.
Agora, me preocupa aquela atitude que às vezes é ensinada em alguns lugares irreal. Por exemplo, o cara abusa sexualmente de um filho seu. Qual que é a vontade? Ah, pastor, eu oro por ele todo dia. Amém, ore. Eu também falaria para você falar isso. Agora, pastor, só que tem um problema, eu quero passar com o carro em cima dele. Porque cada vez que eu lembro me dá uma raiva. Não é esse o sentimento que você tem? Você vai falar rindo, eu quero dar um testemunho. O que você quer falar? Não, que glória a Deus, o cara abusou sexualmente do meu filho. Você entende a que reduzem a fé? Veja, o seu sentimento é o seguinte: Senhor, eu estou com raiva. Senhor, tem um sentimento horrível dentro de mim. Mas, Senhor, eu sei pela Tua palavra que isso aí não está certo. Então, Senhor, por favor, me ajuda. Porque a vontade que eu tenho é de esganar. É de passar eu ver na rua, capaz de eu bater, de eu passar o carro em cima. E essa dor que eu estou sentindo, só o Senhor pode curar. E eu sei pela Tua palavra que eu tenho que perdoar. Também eu sei que perdoar não é esquecer. Porque a turma acha que perdoou, apagou. Entendeu? Só para você ter uma ideia, até quando nós chegarmos na vida eterna, veja, nós não vamos glorificar Deus? Sim. Se eu não lembrar que eu era um pecador, eu vou glorificar a Deus pelo quê? Nós vamos lembrar, se chegar o Marcião e falar, ô Marcião, lembra a encrenca que a gente era? Olha o que Deus fez com a gente, tá bonito, hein, Marcião? Sabe? E nós temos que lembrar, nós sempre vamos lembrar de onde fomos tirados, porque isso glorifica a Deus. Da mesma maneira, quando as pessoas fazem coisas ruins, não trate esse sentimento de maneira errada, mas trate ele de maneira bíblica, converse com Deus. Primeira coisa a entender, que o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Segunda coisa que você tem que entender, você mesmo perdoando não quer dizer que você vai se relacionar com a pessoa. Tem gente que nunca mais vai fazer parte da sua vida. Porque o que ela fez não tem como restaurar. Vou dar um exemplo tranquilo. Entendeu? Você vai na igreja e aquele irmão todo alegrinho dá uma cantada na sua mulher. Aí você fala, não, pastor, perdoei tanto que eu chamei ele para jantar lá em casa. Ah, você vai assar ele no forno? Talvez até você chegue na igreja e cumprimenta, opa, tudo bom, irmão? Mas ele lá é o cá. E se chegar perto da minha mulher, vai tomar uma surra de Bíblia para sair barato. Vocês entenderam? Não confundir as coisas, porque você engolir algo injusto te faz mal. A maneira certa de descarregar é em oração, chegar a falar, Deus, estou irado, estou bravo, me ajuda, esse sentimento está errado, mas eu não dou conta, mas Senhor, eu entendo que eu tenho que perdoar. Então, por favor, age na minha vida. Aí você vai melhorando. Uma hora você lembra do caso, daquela raiva. Mas daí você lembra, não, estou orando a Deus e eu escolhi perdoar. Aí melhora um pouquinho. Aí vai indo até o momento em que você lembra do que aconteceu. Você sabe que foi totalmente errado, mas aqui passou. Sabe, aí aquele deixa pra lá, verdadeira, deixa pra lá, Deus vai tratar. Mas a raiva sumiu. O sentimento errado sumiu. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que tratar com esse tipo de sentimento de uma maneira muito saudável. Para não ter problema, entendeu? Porque tem gente que quer reduzir a experiência cristã a algo irreal, que não existe. E quer trazer esse sentimento para a nossa vida, o que é irreal. Ainda mais habitando no corpo do pecado. Pior ainda. Entenderam? Agora, Deus é poderoso para dar graça, principalmente se você orar corretamente, para superar isso. Entendeu? Vamos seguir um pouquinho mais. Só para vocês entenderem o que Gideão fez. No caso de Sucote, antes do nascer do sol, ele pegou alguém que estava saindo da cidade, provavelmente. E ele pediu, falou que era o nome do chefão.
que acontece? Na Bíblia tem duas situações curiosas. A primeira situação é quando o povo peca e a liderança é punida. Isso é muito comum na Bíblia. Tá? É o que acontece aqui. Mostrando que Gideão não misturou todo mundo. Foi uma atitude até bacana dele aqui. A segunda delas é quando acontece o contrário. Alguns do povo pecam e a consequência é coletiva. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de pecados sendo tratados de maneira coletiva. Existem povos que entraram debaixo de um juízo, até por erro dos seus líderes. Entendeu? Então as duas verdades são bíblicas. Casos onde a liderança responde pelo povo, só ela, e casos onde, ao contrário, o povo responde pela liderança e sofre junto. Entendeu? Isso é espalhado pelo Antigo Testamento inteiro. Entendeu? Por exemplo, Jerusalém, que matou Jesus. Todos os habitantes de Jerusalém mataram Jesus? Não. Mas o povo respondeu como um todo. Veio o juízo e todo mundo foi arrancado dali. Entendeu? Uma consequência para todo o povo, de um erro da liderança. Misteriosamente, Deus trata dessa forma. Algumas vezes imputando o pecado ao povo e algumas vezes imputando o pecado apenas aos líderes. Por que ele faz isso? Não sabemos. A Bíblia não explica. Faz parte da soberania de Deus. Agora, se você estiver meio invocado com isso, faz o seguinte: quando você chegar no céu, dá uma intimada. Deus, esse maluco. Se a Bíblia não vai, melhor ficar quieto. Mas Deus, ó, tá nota 10. Amém? Amém. Gente, entenda uma coisa. Ou geração que é a nossa. Nós somos ensinados que nós temos que receber satisfação de tudo. Já percebeu isso? A gente quer uma explicação para tudo. Só que Deus não está nem aí para o que você pensa. Ele é Deus, Criador do universo. Então não adianta eu pegar esse sentimento que eu tenho mundano e querer aplicar na Bíblia. Entendeu? Trate Deus, como todo-poderoso, acima de tudo. E se sujeite e fique na sua humildade, quietinho. Ah, se Deus não falou, tudo bem, Ele sabe o que faz. Acabou. Às vezes nós somos muito arrogantes. Ah, porque eu quero saber. Ah, Deus não falou. Aí você vai acreditar em qualquer porcaria que te falar. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 17. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zebe e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivessem deixado com vida, eu não vos mataria. Olha o que acontece. Na fuga dos dois reis, eles passam uma cidade chamada Tabor, uma região. E cruzam a parte da família de Gideão. E eles vão lá e matam. Agora, veja que interessante, olha como esses caras eram malignos. Esses homens não faziam parte do exército, eles não eram... Como é que ali 30 pessoas, vai ser uma ameaça para um exército de 15 mil? Por que mataram? Entendeu? Hoje em dia a gente vê isso, tem gente que mata só para ver o tombo. Entendeu? Então eram homens cruéis. E Gideão fala: olha, se você não tivesse matado eles, eu ia liberar vocês com vida. Entendeu? Só que eles foram muito cruéis. Entendeu? E temos que lembrar que na lei de Moisés existe a figura do vingador de sangue. Que quando um parente seu era morto injustamente, sem legítima defesa, você tinha o direito, pela lei de Moisés, de ir lá e executar a pessoa. Era o chamado vingador de sangue. Entendeu?
Aí você vai falar, nossa, que Deus cruel, mandava matar. Acorda, essa lei servia para proteger a família. Porque nos outros povos em volta, o cara não matava só o assassino. O cara matava o assassino e a família inteira. A lei de Moisés proibia isso. Podia executar a vingança do homicídio, mas somente ao que cometeu. Interessante isso, né? Como a gente precisa tomar cuidado do óculos que a gente põe. Se você olha de uma vez e fala, nossa, que crueldade, mas você olha de outra e fala, protegeu. É uma coisa interessante. Muitas leis do Antigo Testamento é assim. Por exemplo, a lei que falava do marido que desconfiado que a esposa estava traindo. Ele tinha que levar a esposa para o sacerdote para fazer um teste, e era Deus que dava a resposta sobrenatural do teste. Quem olha fala, nossa, essa lei aí é cruel contra a mulher. Mas naquela cultura não, naquela cultura ela protegia a mulher, porque nos outros povos, se o cara desconfiasse, só de desconfiar ele pegava a espada e cortava a cabeça. E estava tudo bem. Então, como a gente já ter cuidado para analisar a Bíblia. Eu não posso analisar a Bíblia com óculos de hoje. Eu tenho que analisar a Bíblia com óculos daquela época e tentar trazer o ensino. Então, quando você depara com essas histórias, Deus mandou matar, executou, cuidado. Parta da princípio seguinte, que Deus é bom, Deus é justo e nele não há pecado. Então, se ele mandou agir dessa forma, algum motivo havia. Já começa bem assim. Aí depois você vai entender. Amém? Amém. Versículo 21. Não, versículo 20. E disse a Jeter, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém, o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. E então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Veja, tem muito ensino aqui. Primeira coisa, os reis eram arrogantes. Quando o menino não conseguiu matar, eles tiraram uma. Tipo falando, pô, você é o que você faz. Aí Gideão vem, vai para cima deles e mata os dois. Entendeu? Segundo, tem uma coisa nas entrelinhas entendendo o seguinte, veja, muitos jovens, existem jovens que são adultos, já são casados, já têm família, já pagam as suas contas. Mas entenda, um jovem de 20 e poucos anos tem uma estrutura que um homem de 50 é bem diferente. Entendeu? Já está maduro, já está experimentado, o couro está grosso. A Bíblia nos orienta a tratar cada categoria de idade da sua forma. E quanto mais velho é, mais respeito, mais dignidade. Não queira comparar, nós temos sido levados por essa cultura comunista que quer entrar no mundo a desrespeitar os mais velhos e achar que o mais novo sabe tudo. Não que a sabedoria dos jovens não seja bem-vinda, ela é bem-vinda. Só que tem que entender, ela tem que passar pelo crivo e pelo julgamento da experiência dos mais velhos. Entendeu? Na Bíblia, a cultura bíblica é essa. É o mais velho supervisionando e o mais jovem dando força. E muitas vezes até, como por exemplo, foi o caso do rei Davi, era um jovenzinho, que era o cara. Mas você não vê o rei Davi se folgando. Ao contrário, quando ele trata com Saul, que era mais velho que ele, e ele sabia que ele tinha sido ungido rei, ele trata com o maior respeito com Saul, com o maior cuidado. Entendeu? Então é nisso que eu tenho que tomar cuidado. Entendeu? Não queira comparar, eu não posso exigir do Rodrigo, do Moisés, dos meninos, uma resposta igual minha, do Jomar, o próprio Oscar, que está numa idade intermediária, já um pouco mais velho. Cada um tem um nível de maturidade, cada um tem um coro. Existem coisas que os anos
levam os mais velhos a ter uma capacidade de lidar com aquilo que quem é mais novo não vai lidar da mesma forma. É assim que tem que ser. Entendeu? Agora, quem é mais novo tem uma grande vantagem. Por exemplo, eu, o Márcio, o Jomar e o João, nós éramos tudo maloqueiro, nós não tínhamos Jesus. Porque se na idade de vocês nós tivéssemos Jesus, com certeza teríamos errado muito menos, com certeza teríamos sofrido muito menos e com certeza seríamos homens mais completos ainda. E não teríamos que lidar com uma série de debilidades que nós temos. Então o que o mais jovem tem que fazer? Agradecer por sua juventude, agradecer pela salvação em Cristo e pé no acelerador. Eu falo pro Rodrigo, quando você estiver na minha idade você tem que ser melhor que eu. Entendeu? E eu acredito que você vai ser melhor do que eu. Entendeu? Quem for mais novo aqui, talvez eu já vou estar na glória. Aí vocês vão poder dizer, o pastor falava que a gente ia ser melhor do que ele. Que barato, né? Doidão, pastor, né? Entendeu? Isso daí é o maior prêmio pro pastor. Fala, fiz o meu trabalho. Amém? Amém. Enquanto isso eu vou estar lá festejando com Jesus, na maior festa. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o seu filho, o filho do teu filho, porquanto os livrasses da mão dos midianitas. Veja que interessante, o texto não usa a palavra, mas eles estão pedindo um rei. Domina sobre nós, tu, teu filho, o filho do teu filho. Entendeu? Olha o que Gideão vai responder, versículo 23. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão, uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. O que acontece? Na lei de Moisés, não havia uma monarquia. Na lei de Moisés havia uma teocracia. Deus governava as tribos através da sua lei. Nunca foi o plano original de Deus que eles tivessem um rei. Isso aí foi acontecer mais lá na frente. Mesmo assim, por uma autorização de Deus. Não era o plano original. Entenderam? Então, o que eu tenho que você percebe aqui em Gideão, ele foi prudente. Queriam transformar ele em rei. Falou, não. Agora, ele pediu despojo de guerra. Ficou de olho na grana. Tem teólogo que criticou essa atitude. Tem teólogo que tudo bem. Eu acho, tranquilo. O camarada foi lá, lutou, entendeu? Acho que se ele não pedisse, talvez até eu dar um prêmio para ele. Entendeu? Então assim, eu não vejo nada demais essa atitude, mas eu vejo uma sabedoria em não querer ser rei. Muitos iam crescer os olhos. Porque um rei pode cobrar imposto. Entendeu? Pode movimentar muita grana. E ele não se deixou levar por isso. Versículo 26 continua. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. O que acontece? Era a mania dos ismaelitas ter pendentes de ouro. E nos camelos tinha um tipo de colar, um amuleto. Sabe como é comum aqui no nosso país a pessoa ter uma mandala no espelho retrovisor do carro? Já viu? Tem gente que pendura um santo, tem gente que pendura uma mandala, tem gente que pendura uma figa, fita vermelha. Gente, desde que o mundo é mundo, o homem é supersticioso. Eles punham o tipo de um colar de ouro no pescoço do camelo, que era para proteger. Entendeu? Então é desse material que foi tirado, deixa eu ver quanto, 1.700 ciclos de ouro. Cada ciclo de ouro, 11 gramas e meia.
Por aí você tem a ideia, se não me engano vai dar 17 quilos de ouro. É muito ouro. Entendeu? Um pouquinho mais, tem os arredondamentos, tá, mais ou menos, é muito ouro. Mas olha o que acontece, versículo 27. E fez Gideão dele um éfode, e colocou na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O que é um éfode? Um éfode é uma estola sacerdotal. É uma espécie de uma roupa sacerdotal. Não se sabe os motivos que Gideão fez aquilo. Mas aquilo se transformou num objeto de adoração. Isso era comum no povo de Israel. Por exemplo, Moisés fez uma serpente de bronze, chamada Neutizã ou Neustã, e levantou essa serpente. Quem olhava para ela era livre da praga das serpentes de fogo. Aquela serpente de bronze virou objeto de adoração. Entendeu? Mas nunca foi a ideia de Moisés acontecer aquilo. Aqui no caso, o porquê que Gideão fez, nós não sabemos. Só que virou tropeço. E olha que interessante, virou tropeço para ele, para a casa dele. Isso quer dizer que, de uma certa forma, eles passaram a ter um culto contaminado. Sabe o Evangelho da Prosperidade? O Evangelho da Prosperidade está cheio de crente que pratica. É um culto contaminado. Entendeu? Isso acontece. Em toda a história da igreja aconteceu. Entendeu? Então é o que acontece aqui. E aí a narrativa continua, versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Olha que interessante. Da mesma maneira que aconteceu com Salomão, Gideão também teve muitas mulheres. Salomão declinou para a idolatria. Gideão também declinou para a idolatria. Só que olha que interessante, olha como no caso de Gideão foi um culto contaminado. A terra acalmou por 40 anos. Então não era uma idolatria aberta, a Baal-Berite, a Astarote. Só foi provavelmente um culto contaminado, que por 40 anos Deus manteve a terra calma. Entendeu? E Gideão vai cair aqui do quê? Fama, mulher e dinheiro. Talvez aí foi o grande erro de Gideão. Talvez aí foram plantadas sementes que mais à frente a narrativa bíblica vai mostrar, trouxeram consequências. Então, muito cuidado. Veja, quando você é durango, você não tem dinheiro, você não é conhecido, é muito fácil ser humilde. Quando você está fraquinho, é muito fácil seguir a Deus. Quero ver você servir a Deus com o bolso cheio de grana. Quero ver você servir a Deus com o mesmo coração, com a mesma humildade, sendo poderoso. Então, assim, aqui vai um aviso. Veja, normalmente a nossa vida melhora quando a gente serve a Deus. Agora, cuidado, não pense que veio de você. Você pode até agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu sabedoria para fazer aquilo. Obrigado porque o Senhor me deu sabedoria para fazer aquilo outro. Amém. Até cabe. Mas, bola baixa. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a 5 minutos. Entendeu? Tudo provém de Deus. Você vê, Davi era um homem cheio de defeitos. Mas você percebe que ele tinha um coração correto em relação a Deus. Com todos os pecados terríveis que ele cometeu. Mas ele tinha um coração correto. Entendeu? Então, aqui fica um aviso. Gideão se perdeu nessa máxima. Fama, dinheiro e mulheres. Eram esposas dele? Eram. Mas os seus relacionamentos foram trazer consequências, que nós vamos ver no outro capítulo. Deixa eu seguir a leitura. Versículo 31.
E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe o nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro dos seus pais Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram-se a prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. O que acontece? A Bíblia conta que Gideão teve uma concubina, não era esposa, na cidade de Siquém. E ela tem um filho chamado Abimeleque, que no próximo capítulo vai ser narrado o que esse Abimeleque fez. Esse camarada aqui destruiu tudo. Entendeu? Só que a Bíblia fala, olha que interessante, como aqui novamente a gente tem indícios que aquela questão da estola sacerdotal foi um culto contaminado. Porque a Bíblia só cita o povo se desviando, seguindo outros deuses, aqui quando ele segue a Baal-berite, que é uma das designações de Baal. Entendeu? E mostra Gideão morrendo em farta velhice, em paz, tranquilo, abençoado por Deus. Entendeu? Isso também nos ensina que, veja, homens de Deus, nenhum é perfeito. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar uma coisa e falar, meu Deus, como é que o cara falou isso, enxergou? Quanta unção! Não é assim, não. Aí você vai andar comigo, vai daqui na esquina e fala, meu Deus, o cara estava no 80, desceu para o 8. Porque eu sou pecador, a vida é assim. Entendeu? É o mesmo caso dos homens da Bíblia. Cheios de unção, cheios de boas obras e cheios de defeitos. Entendeu? Porém, Deus abençoa. Com todos os nossos defeitos, Deus nos abençoa. É um ensino que eu tiro aqui. A Bíblia não fala que foi tropeço para Gideão a estola sacerdotal? Foi. Mas foi tropeço num nível que, da maneira de Deus, Deus abençoou ele. Entendeu? Quanta coisa a gente faz de errado na igreja. Quanta coisa a gente faz de errado em relação à igreja. Se Deus fosse lidar conosco com todo esse juízo, meu Deus, já não estava mais ninguém aqui. E aí o versículo 34 diz, e assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Olha que interessante, aqui fala da ingratidão do povo. Depois da morte de Gideão, eles não souberam reconhecer tudo que Gideão fez por eles. Que Gideão foi um juiz importante. Entendeu? Com toda a sua covardia, todas as suas falhas, todas as suas limitações. Toda a mulherada junto. Entendeu? Mas ele foi bem. Se o povo não reconheceu, gente, cuidado com ingratidão. A geração mais antiga usava uma frase importante. Se você chegar para um mais velho e falar, por que você fez aquilo para tal pessoa? O mais velho ia falar, porque a gente deve favor para eles. Lembra disso? Lembra disso, Aida? Gente, não se esqueça, tem muita gente que você deve favor. Tem muita gente que te ajudou. Entendeu? Quando naquele momento só ela pôde te ajudar. Outros viraram as costas. Então jamais vire as costas para alguém que te ajudou. Deus abomina a ingratidão. Entendeu? Então com sabedoria, com equilíbrio, sempre esteja pronto para retribuir boas dádivas que foram feitas a você. Entendeu? Isso aí é muito importante. A geração de hoje está sendo muito individualizada e esquecendo princípios bíblicos extremamente importantes, entre eles a gratidão. Entendeu? Tem pessoas que até hoje eu vejo pouco, mas eu tenho uma dívida de gratidão. Gente que me ajudou, gente que estendeu a mão, gente que me abençoou. Entendeu? Por exemplo, o primeiro McDonald's que meus filhos foram foi um irmão da igreja que pagou.
O primeiro acampamento de igreja que meus filhos foram, foi outro irmão de igreja que pagou. São pessoas que eu tenho para eles uma dívida. Tem gente que me ajudou, que hoje eu estou até um pouco melhor do que ele financeiramente. Entendeu? Então, assim, cuidado com ingratidão. Nunca vire as coisas. Gratidão é algo divino, é algo que atrai bênçãos para você. É algo que agrada a Deus. Amém? E aí, para encerrar, vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente aprendeu. Ó que interessante. Bom, essa aqui eu achei o máximo. Ó, sempre vai haver alguém que vai reclamar de você e das suas atitudes. Sempre. Gente, se está na Bíblia é para aprender. Sempre vai ter um entravado, a encrenca de duas pernas. Como foi o caso da tribo de Efraim. Pô, por que não chamou antes? Porque ela tinha acabado de derrotar o maior exército, os caras estavam reclamando. Entendeu? Que mais que eu marquei aqui? Sempre tem alguém que vai desafiar você, te desrespeitar e te desafiar. Entendeu? Quem é você para falar isso? Quem é você para me pedir isso aqui? O que eu tenho com você? Nem te conheço. Entendeu? Cuidado. Gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Nós vimos os homens de Sucote e de Penuel. Viraram, cuspiram na cara do juiz. Malucos, caras sem noção. Entendeu? No caso deles, o juiz voltou, arrebentou a cara de todo mundo. Passou a fio de espada. Que mais que eu marquei aqui? Aprender a lidar com o desprezo de outras pessoas quando você está vencendo em Deus. Tem muita gente que não quer o seu bem. Tem muita gente que não quer ver você prosperar. Isso é normal. Ó, vou usar um exemplo clássico. Um irmão aqui da igreja, pena que ele não está aqui. O irmão João uma vez comprou um Corcelzinho, se eu não me engano, 76. Corcelzinho velho, bonitinho, Corcel azul, lembra, Aida? A Aida que pilotava. João na época não tinha carta. Entendeu? A Aida tirava racha aqui na rodovia de Piraquara. Não, tô brincando, não fazia isso. Gente, eles compraram Corcelzinho velhinho, o outro dono tinha pintado o carro. A gente sabe que carro pintado não é igual ao original, ainda mais pintura Duco, aquelas pinturas antigas. Mas, gente, coisa mais linda o Corcel. Uma vez nós fomos até fazer um batismo lá na Estrada Graciosa, lá na chácara perto do Parque Castelo Branco. Fomos lá com Corcelzinho, não sei o quê. Corcelzinho foi, voltou, para vocês terem uma ideia. Tava um barulhinho do câmbio, não tinha uma gota de óleo de câmbio, não estourou o câmbio. Entendeu? Deus deu um livramento. Aí chega o irmão João na igreja com o Corcelzinho. E estava mostrando a bênção. Aí não levanta entravado, mas foi pintado, né? Que grosseria, lembra disso, Ana? Que grosseria, você tinha que ficar feliz, irmão, que bênção, que carro lindo, como tá cuidadinho. Rapaz, o outro dono até pintou o carro. É assim que você faz, se alegrando com os outros. Entendeu? Então não estranhe, essa é a natureza humana. Entendeu? Não vá pecar por causa desse tipo de pessoa. Entendeu? Que mais que a gente viu? Aqui é interessante. Com o desvio dos filhos de Israel, mostra a nossa necessidade de ensinar a próxima geração. Um dos maiores problemas que a Bíblia registra são os filhos andando num caminho contrário dos pais. Não basta só você ser vencedor, não basta só você ter caráter cristão. Seus descendentes, você tem que fazer o que está ao seu alcance para eles experimentarem a mesma coisa. O sucesso completo está em transmitir para a próxima geração todas as bênçãos, as dádivas, a sabedoria que você alcançou. Vai ser possível todas as vezes? Não. Mas a minha ideia é que você chegue tranquilo diante de Deus e chegue com a consciência limpa. Senhor, olha, eu fiz minha parte. Por motivos que eu não sei, não deu certo. Talvez até eu tenha atrapalhado, porque eu sou pecador. O senhor sabe bem melhor do que eu sou, o tanto que eu sou pecador.
Mas naquilo que eu enxerguei, eu tentei fazer o meu melhor. Entendeu? É uma responsabilidade. Isso não é apenas com os nossos filhos, também é com netos, com bisnetos, com pessoas próximas. Muito importante passar o bastão. Amém? O que mais que eu marquei aqui? O perigo do desvio religioso. Olha que interessante. Gideão foi cheio do Espírito Santo, da parte de Deus, numa época que não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Não é que nem hoje, que nasceu de novo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo era temporário e só alguns. Gideão foi cheio do Espírito Santo, foi extremamente usado por Deus. Alcançou uma das maiores vitórias militares. Alcançou sucesso financeiro. Alcançou sucesso pessoal tendo várias esposas. Que na época o camarada que tivesse aquilo, porque pela lei de Moisés, ele precisava sustentar cada uma. Já pensou você sustentar 70 esposas e um caminhão de filho numa época que não tinha método anticoncepcional? Imagina o salário de Gideão, como é que tinha que ser. Só que Gideão cometeu um erro, desvio religioso. E aquilo veio trazer consequência, foi uma mancha na sua biografia, que foi a estola sacerdotal. E aquele desvio religioso não foi desvio religioso só para ele, foi desvio religioso para quem estava junto, que era o povo de Israel. Gente, nossos desvios religiosos não ficam somente conosco. Passam para os outros. Entenda, toda teologia... O pessoal tem uma mania, isso eu aprendi com o pastor Marcos Granconato, a gente tem mania de tratar a teologia como algo distante. Gente, não existe nada mais próximo da sua vida do que teologia. Por quê? Porque aquilo que você acredita vai ditar como você vive. Aquilo que você acredita espiritualmente vai ditar as regras de como você vive. Teologia, talvez, depois de Deus, é a coisa mais importante que tem na sua vida. Aquilo que você acredita se move. E aquilo que você vai fazer reflete em quem está em volta. Não pense que você pegar sua biblinha debaixo do braço, mesmo quando você está cansado, trabalhou o dia inteiro, às vezes está sem vontade. Não pense que aquilo vai passar em branco. Aquilo vai trazer uma consequência. Primeiro, que você está vendo no lugar onde Deus está. Deus habita em meio aos louvores do seu povo santo. Esses louvores acontecem no culto. Entendeu? Deus está aqui. Entendeu? E você tem o benefício dessa presença assim, que nós nem sabemos a consequência do que é. Entendeu? Então vale a pena o esforço. Vale a pena o sacrifício. Tanto é que depois que você vem aqui, você fala, nossa, eu estava cansado, não queria ir. Cheguei lá, foi tão bom. Eu não sei, comigo acontecia isso direto. Várias vezes eu não estava com vontade para a igreja. Eu ia porque sabia que tinha que ir. Chegava lá, era uma maravilha. Aí eu falava, diabo, você é sujo mesmo. Não, jogar a culpa no diabo, né? Provavelmente era a minha natureza pecaminosa. Mas se eu posso jogar a culpa nas costas do diabo, eu jogo. Entendeu? Várias vezes somos nós mesmos, né? Mas deixa na conta do diabo que tá valendo do mesmo jeito, entendeu? Porque nem tudo é o diabo, né? Nem tudo sou eu. Amém? E assim, dessa maneira, o que eu vou aprendendo? Um coração sábio, um coração instruído, alguém que pensa, alguém que reflete, alguém que faz menos besteira. Que quando erra, em vez de ser um errão daquele tamanho, é um errinho que dá para consertar, dá para dar uma pintadinha, dá para passar uma borrachinha ali, puxa 20 conto do bolso, ou 50, resolve. Entendeu? Até o erro é menor. Entendeu? Porque pessoa que anda debaixo da presença de Deus, até quando ela erra diferente. Entende? Isso são os benefícios da graça. A minha oração é que o Senhor possa nos dar um coração sábio, um coração fiel e um coração que busca a presença dEle. Amém? Amém. Vou orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e a vida dos meus irmãos. Que nós possamos sempre estar aprendendo de Ti, colocando em prática os Seus caminhos maravilhosos
e que o Senhor venha sempre com o teu poder, nos capacitando a viver uma vida digna, cheia de boas obras, debaixo da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.